O mundo está diferente, recebendo mensagens que poucos conseguem perceber. Não está mais funcionando as luzes de emergência. Well, it isn't yet clear what has caused the blackout. On avait été victime d'une panne d'électricité d'une telle ampleur. Elle touche depuis la mi-journée toute la péninsule ibérique. España apagada. Recentemente na Europa, um apagão parou trens, isolou comunidades e causou o caos. Um continente tão desenvolvido, vulnerável em minutos. Nos esquecemos de que tudo que construímos é muito frágil. Basta um colapso elétrico, digital, climático e tudo começa a ruir. E estamos à beira de um colapso. A atividade solar mais intensa que o previsto. Ondas magnéticas que interferem em satélites, em sistemas e, segundo estudos recentes, até em terremotos. E eles têm aumentado. Oh my God! Tanto em frequência quanto em intensidade. Sinais, descritos há milhares de anos. Coisas espantosas em vários lugares. Em Israel, incêndios. Nos Estados Unidos, tornados. O planeta reage. Novas e antigas pragas nos noticiários. Covid, Marburg, HMPV, H5N1, Mpox. Especialistas já disseram: a próxima pandemia é uma questão de tempo. E a humanidade distraída com tantas novidades. A profecia diz que o saber se multiplicaria. E é exatamente o que estamos vendo. A inteligência artificial já escreve, cria imagens, compõe músicas. E na área da robótica, a cada dia há uma novidade. E um dos maiores saltos tecnológicos está prestes a se materializar: a inteligência artificial quântica. Empresas como a IBM têm investido bilhões de dólares em computação quântica, tecnologia capaz de solucionar problemas antes impossíveis. Acredita-se que integrar a inteligência artificial à computação quântica pode levar a inteligência artificial a ganhar consciência, uma nova forma de vida criada pelo homem. A humanidade avança, sem saber para onde. No meio desse turbilhão, a maioria segue no automático. As pessoas continuam como nos dias de Noé, sem saber ler os tempos e ignorando os sinais. Mas os sinais se intensificam. O relógio está correndo. E a porta da salvação não ficará aberta para sempre. Jesus disse que voltaria. E tudo ao nosso redor está dizendo que esse dia está cada vez mais perto. E haverá em vários lugares grandes terremotos, e fomes e pestilências. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais do céu. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Você pode escolher ignorar, mas não vai poder dizer que não foi avisado. Olá, você está acompanhando o seu programa Problemas e Soluções. E você viu aí um pouquinho do muito que tem acontecido em nosso planeta. É uma situação muito difícil e as pessoas estão, a cada dia que passam, mais apreensivas por conta do sofrimento, da dor e de tudo que tem acontecido. E como está você? Se você teve um final de semana difícil, se você está passando por um momento
que tem tirado a sua paz, entre em contato conosco através do 11 3573 3500 pelo WhatsApp ou então 3216 6162 você pode ligar. Você também tem acesso aí ao serviço pastoronline.com. Pastor Pablo, as pessoas estão entrando em contato com a nossa central de atendimentos, estamos prontos para ajudá-las. É verdade, bispo, já estamos aqui recebendo alguns nomes para poder incluir na oração. Temos a Vanessa, ela pede ajuda em oração, pois não consegue largar os medicamentos para dormir e também sofre com problemas financeiros. Temos o Pedro, ele sofre com ansiedade e depressão. Está assistindo a nossa programação e ele pede ajuda em oração. E você pode seguir ligando ou enviando a sua mensagem que a nossa equipe está pronta para poder ajudar você. Entre em contato conosco agora, 3216-6162 ou então pelo 11 3573 3500 pelo WhatsApp. Você vai agora acompanhar a história de mais uma pessoa que chegou à Igreja Universal do Reino de Deus com a vida quebrada, mas aprendeu a fazer uso da fé inteligente e vai contar o seu antes e o depois. As pessoas costumam preparar as malas para fazer uma viagem. E nelas, elas levam as roupas, os seus produtos, mas a bagagem que eu carregava era uma bagagem de depressão, de tristezas, e eu não sabia como me livrar delas. Eu culpava muito a Deus, por que eu existo? Eu não tenho uma família, eu nunca tive amor, eu não fui desejada nem pela minha mãe, não tive pai, então eu vou tirar minha vida, porque não tem outra solução para mim. Tudo começou na minha infância, quando eu descobri que a minha mãe, ela tentou, interromper a gravidez e esse aborto ele foi mal sucedido. E aí eu nasci prematura, com problemas físicos. A minha mãe chegou ao ponto de me colocar no orfanato, porque além de não ser uma criança planejada por ela, eu era uma criança doente. E eu cresci assim, com muitos traumas, com muita tristeza, porque eu não tinha amor. E isso veio refletir na minha adolescência. E quando eu cheguei na minha fase adulta, eu trabalhava, eu procurava conquistar as coisas. Só que pelo fato de eu não conseguir dormir e todos os traumas que eu tinha, eu era também uma pessoa muito insegura. Então não tinha êxito. Justamente porque, como uma pessoa sem conseguir dormir, ela consegue ter concentração, ela consegue ter êxito na vida dela. Eu não tinha sucesso em todos os projetos que eu fazia, eram frustrados. Eu me relacionei com um rapaz que eu fiquei noiva com ele durante 2 anos e depois eu vim descobrir que ele era noivo com uma outra há 4 anos. E que eu era um motivo ali para ele de estar comigo somente, não que existia um sentimento verdadeiro. E aí chegou a este ponto de eu pensar em tirar minha própria vida, devido desde a minha nascença ali ter todo esse sofrimento, de ter um vazio sem ter uma explicação do porquê, de existir e culpar a Deus também. O meu tio, ele já fazia as correntes na Igreja Universal e ele tentava falar comigo das reuniões que tinha, dos propósitos, para nos ensinar. E porque ele via o nosso sofrimento, ele tinha aquela boa fé, de levar Jesus para a gente, mas eu não aceitava. Então eu era muito relutante, porque existia já, a mídia falava muito, do Bispo Macedo, da Igreja Universal, então aquilo para mim era dito como a verdade. Então eu não aceitava, mesmo estando no sofrimento, mesmo estando numa situação que pelo menos você poderia dar uma chance, dar oportunidade de você ouvir, pelo menos isso, mas isso também eu não aceitava. Então ficou durante 3 anos, até um dia que chega aquele momento que você fala, não, tá bom, vai. Nem que seja para agradar a pessoa, você fala, eu vou nessa igreja. Aí meu tio me chamou, eu falei, tá bom tio, eu vou com o senhor na Igreja Universal. E aí vim com ele. E nesse dia que eu cheguei, no primeiro momento, você chega meio querendo olhar tudo, com aquele olhar de desconfiado. A primeira coisa que me chamou a atenção, quando um pastor veio falar comigo, foi que eu vi a cruz vazia. E aí eu perguntei para o pastor, por que essa cruz está vazia? Porque eu estava acostumada a ver ali uma imagem.
E aí o pastor falou assim para mim, ó, tá vazia porque ele está vivo. Ele morreu, mas ele ressuscitou. E aí quando ele falou isso para mim, foi o que me chamou a atenção. Porque, assim, eu sempre falava com Deus da minha maneira. E eu questionava muita coisa sem entender. E quando chegou essas palavras para mim, eu falei, então tá bom, então agora eu quero ver. E aí, ali naquele momento, eu falei para ele, se o Senhor existe, eu quero ver isso na minha vida. Após a reunião, que eu fui para casa, eu já consegui dormir. Então ali eu já senti uma diferença, houve uma mudança, porque antes eu não conseguia dormir. Eu via vozes, eu via vultos, eu não dormia, eu via realmente, não é que alguém falava. Aí eu entendi que eu precisava me libertar. E aí eu comecei a ir nas reuniões que os pastores iam nos orientando. Eu aprendi que 50% era eu e a outra parte era Deus. Que Deus ele não poderia fazer nada na minha vida se eu não fizesse minha parte. Então dali eu fui degrau por degrau, dia após dia, até chegar ao ponto de agora eu quero aceitar Jesus, então agora eu vou me batizar. Por quê? Porque eu vou nascer de novo. Eu vou ser uma nova criatura da presença do Senhor. Isso aqui está no caminho certo? É o que Deus espera de mim? Ah, então eu vou fazer. E assim eu fiz. Aquela tristeza, aquelas dores, a marca da vida que eu já vinha trazendo outrora, aquilo foi se limpando. E aí depois do meu batismo, a velha criatura morreu. Então dali para frente eu comecei a procurar o quê? Procurar ter o Espírito Santo para ser uma pessoa só. Ser eu e Deus, não ser mais a Gislene, eu e tudo aquilo que eu acreditava no passado. Até que chegou o dia mais feliz da minha vida, que foi o dia que eu vim para a igreja e eu chegando na igreja num domingo, no momento de buscar a presença de Deus, ali foi um encontro. Eu que vinha de um passado ouvindo tantas vozes, né? Vozes de perturbação, vozes de tristeza, vozes de morte mesmo, né? Naquele domingo especial da minha vida, foi o dia que eu ouvi uma voz que resumia tudo na minha vida. Resumiu o motivo de eu existir, o motivo de eu estar ali e o porquê, né? O porquê que eu tinha sido escolhida. Então ali não foi uma voz, eu ouvi uma voz, não. Foi uma voz que ele veio aqui, dentro primeiro da minha mente. Não tinha como ser, você se confundir. Foi uma voz que falava assim, desculpa, eu te escolhi. Você existe porque eu te escolhi. Eu te amei primeiro. Por isso que você existe. Você existe para ser um testemunho de mim neste mundo, para quem precisar ouvir, porque existe uma saída. A minha morte não foi em vão. Eu morri por você e eu sei que não foi só por mim, foi por todos nós. E ele só esperava eu me voltar para ele. Então, aquelas palavras dentro de mim, veio uma certeza tão grande, uma convicção tão grande, que eu com 1,5 metro me sentia um gigante. Eu falava assim, tudo eu posso, né? Ele me escolheu, eu não sou órfã. Eu tenho um pai que me ama, um pai que me conhece, um pai que me entende, um pai que sabe os meus sonhos, um pai que realiza os meus sonhos, um pai que eu sei que tudo vai fazer por mim. E o melhor, né? Porque o da terra não sabe o que é o melhor para a gente, mas ele sabe. E eu não tive o da terra, né? Eu fui realmente sem ausência de pai, eu não tive pai, mas eu tenho ele. Às vezes passamos por lutas, por problemas normais, vivemos aqui nesse mundo. E ele fala, ele sempre me dá uma direção. Eu recebi o perdão de Deus e também perdoei, porque era de suma importância que eu perdoasse minha mãe,
né? Porque o Espírito Santo jamais viria em mim se não houvesse essa minha parte. Deus me deu tudo, tudo que eu sonhei, tudo que eu pedi, até o que eu pensei, que eu não pedi, pensei, Deus me deu. Mas o principal é ter a presença dele, ter o Espírito Santo. É a maior alegria, é a maior riqueza, é o preenchimento, é a minha vida, é a minha razão de viver. Eu falo que eu sorrio porque eu tenho o Espírito Santo, eu sou feliz porque eu tenho o Espírito Santo, eu levanto todos os dias porque eu tenho o Espírito Santo e tudo que eu faço para agradar a Ele em primeiro lugar. E hoje, eu e minha casa fazemos parte da família de Deus. Temos alegria, eu tenho um lar construído na presença de Deus. Então é só êxito, é só felicidade. Conseguimos todos falar a mesma língua e viver na mesma fé. E a paz que eu tenho hoje, Deus também quer dar para você. E o mais importante que é de graça. O Espírito Santo, ele está aí acessível a todos, né? Basta somente você ir até a Igreja Universal. Vai até lá, porque Deus está de braços abertos para te receber, assim como Ele me recebeu. Enquanto você acorda, já existe um plano. Não há um dia sequer que sua fé não seja alvo de ataques. Dúvidas, tentações, palavras, distrações e tantas outras coisas são armas usadas diariamente para destruir sua fé. Mas o grande problema não são os ataques. A questão é: você sabe proteger sua fé? Participe do estudo Defesa da Fé, em qualquer igreja universal do Reino de Deus, no Brasil ou no mundo. Encontre a mais próxima pelo localizador universal.org/localizar. Traga sua Bíblia. Hoje, a Gislene é uma nova mulher. Venceu a depressão, a dor da rejeição, a tristeza, o vazio na alma, porque ela deu ouvidos ao convite que Deus a fez. Se você fizer o mesmo, também verá na sua vida. Aliás, nesta quarta-feira estaremos juntos, especialmente às 19h, na noite da defesa da fé. Uma oportunidade para você que precisa de um encontro com Deus. Precisa resolver o maior problema que você tem, que é o problema da sua alma, o problema interior. Aqui na Avenida Mauro Ramos, 1310, no centro de Florianópolis, às 7h, 10h, meio-dia, 15h e, em especial, às 19h. Entrada, estacionamento e a creche gratuitos para todos, você não paga absolutamente nada. Agora, o que você tem que fazer é chegar. Se você vier, se você buscar, como disse o Senhor Jesus, vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Ele vai tirar de você esse peso, ele vai tirar de você essa angústia, essa tristeza, ele vai arrancar de você essa aflição e ele vai te dar o que você precisa para vencer. Pode ter certeza disso. Vamos tratar do seu interior, vamos tratar da sua alma nesta quarta-feira. Avenida Mauro Ramos, 1310, centro de Florianópolis e em todos os templos da Universal espalhados pelo estado de Santa Catarina. Você pode acessar agora universal.org/localizar e encontrar o endereço mais perto da sua casa. E para você que está em São Paulo, você pode participar no Templo de Salomão, na Avenida Celso Garcia, 605, Brás, às 20h. Vamos agora acompanhar essa matéria que fala um pouquinho mais do que acontece na Universal às quartas-feiras e a gente já volta. Quem mora em casa já viveu a cena de ver alguém que você não conhece batendo à sua porta. Naquele momento você precisou decidir: abro a porta para a pessoa ou a ignoro? Agora imagine se esta mesma pessoa decidisse entrar na sua casa sem a sua permissão. Você se assustaria, não é mesmo? Com Jesus é a mesma coisa. Ele bate na porta do seu coração todos os dias e deseja que você não apenas abra a porta, mas o convide para entrar e ficar também.
quarta-feira, que é a busca do Espírito Santo, para mim essa é a principal. E o domingo, porque igual eu estava falando, né? A gente busca fortalecimento para a gente, porque se a gente está forte, não há vendaval que derruba a gente, né? Nada compara o Espírito Santo na vida de um ser humano. Pode ser rico, a gente vê na rua muitas pessoas que às vezes têm muito dinheiro, tem família e tem um desequilíbrio emocional, mental principalmente, né? Que é uma doença que as pessoas falam que não tem cura. Exatamente é a brecha. E aonde a gente busca o Espírito Santo é que nos preenchemos. A casa nossa não pode estar vazia, tem que estar cheia do Espírito Santo. Então, a gente estando cheio do Espírito Santo, buscando na quarta-feira, com certeza a gente consegue vencer as batalhas que virão pela frente, né? Jesus está à porta do seu coração e quer ser seu amigo. A gente tem uma vida lá fora, a gente estuda, a gente trabalha e sempre a gente tem ataques, né? Agora a gente está no estudo da defesa da fé, tudo no mundo ele confronta a nossa fé, os nossos valores, tudo que a gente aprende aqui, e a quarta-feira ela fortalece a gente, ela nos alerta do que a gente precisa dar mais importância, que é mais importante a nossa salvação do que a nossa vida aqui. A reunião de quarta-feira para mim é tudo, né? Eu costumo dizer assim que a gente tem o domingo, né? Mas quando começa a semana mesmo, que é o dia a dia da gente lá fora, e a gente senta aqui numa quarta-feira e para ouvir a palavra de Deus, assim, é como se viesse assim aquele refrigério dentro da gente, né? Realmente, assim, entra uma força, assim, entra uma fé dentro da gente, entra uma esperança, uma paz, né? Uma certeza de que, olha, agora eu posso seguir o resto da minha semana. Aproveite a oportunidade de entregar a sua vida a Ele. Jesus quer cuidar de você. Hoje eu sou uma mulher forte, sábia, eu tenho paz, não existe mais nenhum vazio dentro de mim e, acima de tudo, eu me tornei filha de Deus. Não importa qual seja a sua situação, abra completamente a porta do seu coração para Jesus. Esta é a melhor decisão que você pode tomar. Fique aí esse pensamento para você. Nós estamos falando de santidade ao Senhor, de santificar o nome de Deus. Ora, e o que é santificar o nome de Deus? Santificar o nome de Deus não é louvar. A gente pode ficar aqui a noite inteira louvando, cantando, adorando, mas se lá fora você não o santifica com a sua vida, então o louvor dos nossos lábios não tem valor. Ele só terá valor diante de uma vida que santifica o nome dele. Participe quarta-feira, às 19 horas, da Noite do Espírito Santo. Não esqueça, a entrada, o estacionamento e a creche para os seus filhos são gratuitos. Catedral Universal em Florianópolis, Avenida Mauro Ramos, 1310, Centro. Ou acesse universal.org/localizar e encontre a Igreja Universal mais próxima de você. E você pode ter essa experiência com Deus. Aliás, você pode ter uma vida totalmente transformada, como aconteceu com a Gislene, como aconteceu com essas pessoas que você acabou de acompanhar. Mas você tem que dar o passo de fé. A diferença entre essas pessoas e você é uma atitude que ainda você não tomou, de sair daí de onde você está e vir buscar. Seja você católico, evangélico, espírita, tenha você religião ou não, você precisa dar um passo de fé. Pastor Pablo, tudo que a pessoa precisa fazer para ter a sua vida transformada é vir, ouvir e obedecer. Uma atitude da sua parte pode mover a mão de Deus para mudar a sua vida. Tome uma atitude e não deixe para depois o que você pode fazer ainda nesta quarta-feira. Nós estaremos na Avenida Mauro Ramos, 1310, aqui no centro, em 5 horários, 7 da manhã, 10 da manhã, meio-dia, 3 da tarde, especialmente às 7 da noite, na noite da defesa da fé. Mas enquanto não chega a quarta-feira, hoje é segunda,
é dia de trabalho para a maioria das pessoas, é o primeiro dia útil da semana e nós estamos vivendo aí a segunda-feira da restituição. Acompanhe e a gente volta para orar por você. Olhar para trás e ver que aquilo que foi conquistado com tanto sacrifício foi destruído, acarreta uma dor muito maior. A vida que tinha outrora já não é mais a mesma. Não pode comer, vestir ou ir a lugares antes frequentados. São nesses momentos que surgem duas opções: desanimar ou buscar uma saída. Não foque naquilo que você perdeu, mas sim na nova oportunidade que está por vir através de uma aliança com Deus. Voltai à fortaleza, ó presos de esperança. Também hoje vos anuncio que tudo vos restituirei em dobro. O mês de maio será o maior em conquista e em vitórias. Participe nesta segunda-feira, dia 12 de maio, do clamor da restituição financeira. Na oportunidade, teremos uma bênção especial para todos os servidores públicos. Se você vem amargando perdas econômicas, perdas na sua vida financeira, está aí a oportunidade para você. Você que perdeu emprego, perdeu casa, você perdeu carro, você perdeu dinheiro que você investiu, se deu mal, você que foi passado para trás, você que por causa de uma doença perdeu aquilo que você tinha lutado tanto, tudo se foi para este tratamento médico, você precisa de uma restituição e você vai buscar em Deus. Eu estarei pessoalmente com você às 18 horas, pastor Sérgio Freitas às 19h30 e durante todo o dia, está aqui os horários para você, você pode participar conosco. Aqui na Catedral da Fé em Florianópolis ou em uma igreja universal mais perto de você. Nós vamos agora à oração com o bispo Sérgio Mota, o guardião da família, abençoando a todos nós. Quando oramos, rompemos barreiras, anulamos o medo e vencemos qualquer obstáculo. Por isso, juntos vamos falar com Deus. Meu Senhor e meu Salvador, é por esta pessoa que está do outro lado, meu Pai, nos assistindo, é que nós invocamos o Teu nome, é que nós clamamos para que ela receba, meu Pai, a resposta da sua aflição, da sua angústia, dos seus problemas. Meu Deus, nós temos te pedido na autoridade que há, no nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que ela receba a cura, para que ela receba a libertação de tudo que tem angustiado, entristecido, atribulado, meu Pai, a vida dela. Seja livre agora, em nome de Jesus. Pode a tristeza durar toda a noite, mas a alegria vem. E ela vem, meu Pai, como o amanhecer, como a luz da alvorada. Seja agora iluminado e abençoado em nome de Jesus Cristo. E você que crê, diga graças a Deus. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Guardião da Sagrada Família, o bispo Sérgio Mota, estará sempre aqui orando para que Deus abençoe a sua vida. Tá ligado, bispo Sérgio? Deus abençoe o senhor também, o seu dia. E nós vamos ficando por aqui com problemas e soluções, mas não se esqueça, tudo depende de um passo de fé da sua parte. Até lá. Saulo, fala para eles a sua ideia. Eu peço permissão para prender qualquer um que falar em Jesus. Ainda dá tempo de você desistir, meu filho. Desistir da minha missão é desistir do meu Deus. Jamais.